Simon Sinek, comece pelo porquê. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 14, a nova competição. E o autor começa assim: se você seguir seu porquê, os outros seguirão você. Se fôssemos trabalhar todo dia simplesmente para sermos melhores do que nós mesmos, e se o nosso objetivo fosse fazer esta semana um trabalho melhor do que fizemos na semana passada, ainda melhor, por nenhuma outra razão senão a de querermos deixar a organização em uma situação melhor do que aquela em que encontramos. Todas essas perguntas apresentadas pelo autor geralmente nos trazem um desconforto, né? Poxa, eu vou ser melhor. Melhor como? Na verdade, estamos sempre tentando essa melhoria. Ser melhor na qualidade, ser melhor com mais recursos, melhor no serviço. Na advocacia, eu faço uso de uma inteligência artificial A, B, C, D, mas eu quero mais. Eu quero também incorporar um Cloud Note para que eu possa otimizar a gravação de alguns pontos de alguma reunião para facilitar a forma como eu vou colocar essa informação depois com a minha equipe, alinhar. A gente sempre procura melhores instrumentos, melhores ferramentas e, com isso, a produção de um melhor serviço. Quando toda a nossa atividade começa pelo porquê, e isso se mantém claro ano após ano, é porque, na verdade, elas são fundadas naquela superação do dia a dia. Porque entender o porquê da história é deixar muito claro onde eu quero chegar, como eu quero chegar e por que eu quero chegar. Agora eu quero voltar num outro capítulo do livro, que é o capítulo 3, com o título O Círculo Dourado. Nesse círculo, dentro dele, lá no miolinho, tem o porquê. Depois tem um outro círculo, que é o como, e depois um outro, que é o quê. E o autor Simon diz o seguinte: existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós. Quer tenham consciência ou não, eles agem assim, seguindo um padrão que surge naturalmente. E que o autor dá um nome de Círculo Dourado. E o que é ainda mais significativo, oferece uma fórmula capaz de produzir resultados. Legal isso. Repetíveis e previsíveis. Como é que eu vou relacionar tudo isso na advocacia? Agora já é hora de você falar isso nesse momento do vídeo. O Círculo Dourado é uma visão alternativa para meras suposições existentes acerca do motivo de você ser advogado, de você ter um escritório, de você atingir um grau adequado e proporcional de influência ou desproporcional de influência nas pessoas em que você se comunica. O que todo advogado precisa, e também toda a estrutura organizacional do planeta, é entender que não importa se você é grande, pequeno, nem o campo de atividade em que estamos, nem qual é a nossa especialização, que nicho escolhemos. Mas é fácil de identificar quem está se encontrando na advocacia quando identifica o que, como e por que fazer. Com o porquê, e eu concordo aí com Simon Sinek, que aí está o seu propósito, aí está a sua crença. Por que o seu escritório existe? Por que você sai da cama toda manhã? Essas respostas e respostas a essas perguntas são poderosas. O que o seu escritório faz como produto jurídico, ou melhor, o que ele deveria fazer, tem que estar alinhado com essa premissa. É minha causa, é minha crença. Parece muito livro de autoajuda, mas não é. É uma mensagem muito diferente. Porque com essa ideia você começa a provar que o que as pessoas querem alcançar com aquilo que você divulga na sua advocacia é, na verdade, o seu porquê. E aí o autor trabalha, não com a advocacia, ele trabalha com um exemplo e ele fala muito do exemplo da Apple. Ele fala, por exemplo, nesse capítulo 3, a capacidade da Apple de criar produtos tão inovadores, de forma tão consistente, e que isso inspira a fidelidade espantosa de um volume imenso de pessoas. Então, pessoas são verdadeiramente atraídas por um propósito.
Qual é o seu propósito? Qual é a sua crença? Qual é o público-alvo que você quer atrair na advocacia? E, gente, é por isso realmente que eu considero muito relevante usar esse tipo de leitura para incorporar a nossa atividade na advocacia. Quando nos debruçamos em livros jurídicos, é notório que na advocacia, cada produto jurídico vem daquilo que você se sustenta como o melhor. E por isso, como diz também o autor, tudo vem de fora ou de dentro. Tudo vem de dentro para expandir para o outro. Nesse livro, a ideia de o porquê você está divulgando é um estado de consciência para você entregar mais e produzir mais produto jurídico adequado para o seu cliente, de acordo com a sua crença e o seu valor. O que você acha? Deixa aqui nos comentários e, como sempre, eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!